Alô, alô, galera, eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips. Hoje vou dar dicas de apostas de jogos que acontecem neste domingo. Pois é, domingo de volta aí do Campeonato Brasileiro, né, nesse final de semana. E temos já dicas do Brasileirão. Vamos lá, então. Tá aí na tela, Atlético Mineiro e Bahia. Vamos começar com Atlético Mineiro e Bahia, pessoal. Vamos ver a análise dos nossos especialistas. O Atlético Mineiro hoje é um dos melhores times do Brasil, né? Recebe o Bahia, que está fazendo um excelente início de Brasileirão também, está entre os primeiros colocados. Depois dessa parada de 2 semanas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro jogou no meio de semana e venceu tranquilamente na Libertadores. O time mostrou que está em boa forma e entra como favorito diante do Bahia aqui, que também é um bom time. Os nossos especialistas consideram o Galo o melhor time no papel e ainda tem o fator de estar jogando em casa, tá bom? Vamos dar uma olhada então, você vê que paga 1,72, um certo risco aí nessa vitória, e nós vamos então buscar uma linha mais conservadora, que é o handicap menos 0,25. Vamos dar uma olhada então como que está aqui esse menos 0,25. Aqui, ó. 0,0 menos meio, tá bom? Então tá pagando 1,5, um pouco mais seguro. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é a seguinte: metade dessa aposta é devolvida em caso de empate, tá bom? Então é uma mistura entre o draw no bet e a vitória. Ou seja, se você puser R$100 e empatar, eles devolvem 50. Você não perde tudo, você só perde metade. Se o Atlético Mineiro ganhar, que seria a outra dica, você recebe a aposta inteira, tá bom? Mas então a nossa única dica aqui vai ser menos 0,25 de handicap pro Atlético Mineiro, indo, né, um pouco de segurança aí do Dronobet em metade da aposta, tá bom? Para quem acredita que o Atlético Mineiro vai vencer, aí pode ir na vitória do Atlético Mineiro, a gente já mostrou ali, pagando 1,72, tá bom? Mas a nossa única dica vai ser handicap Atlético Mineiro menos 0,25. Temos bastante jogo aqui do Brasileirão para analisar. Vamos então para mais um. Vamos aqui, temos Criciúma e Palmeiras, tá bom? Criciúma e Palmeiras, um time que acabou de subir para a primeira divisão contra o Palmeiras, que é um dos mais bem cotados aí pela briga de título, né? O Criciúma veio da segunda divisão e dentro, né, dos limites do time, que é um time modesto, está fazendo também um bom início de campeonato, porque não está entre os últimos colocados. O Palmeiras é uma das potências do futebol brasileiro, mesmo jogando fora de casa, é favorito para vencer. Como joga fora de casa, as odds estão até boas para você apostar no Palmeiras. Você vê que está 1,90, né? Mas é muito arriscado. O Campeonato Brasileiro, né, é um nível muito forte. Então a gente vai para uma dica um pouco mais segura. Então nós vamos fazer parecido com o jogo anterior. Vamos dar uma olhada no empate anula aposta do Palmeiras, o Draw No Bet. Olha, 1,36 o empate anula aposta. Então, Draw No Bet para o Palmeiras, a primeira dica, 1,36. Estamos torcendo para o Palmeiras vencer, mas caso haja um empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? E a segunda dica vai ser igual à anterior. Nós vamos no handicap menos 0,25 para o Palmeiras, que é aquele meio termo, né? Então aqui, ó, entre o 0,0 e o menos meio, pagando 1,650, né? Não fica arriscado como 1,90 da vitória, fica aí o handicap menos 0,25, metade do seu dinheiro vai estar no Draw No Bet, igual era a aposta inteira Draw No Bet, e metade precisa vencer, tá bom? Precisa vencer para não perder essa metade da aposta. E aí a gente vai para outra partida, e aqui é um clássico, né? Clássico carioca, temos Vasco e Flamengo, pois é, Vasco e Flamengo. Você vê aí também o Flamengo, por ser um dos principais times desse campeonato, né? Tá favorito, praticamente fora de casa, parecido com o Palmeiras, né? Um pouco mais favorito, o Palmeiras estava em 90, aqui o Flamengo 1,80. Então é mais um favorito ao título, um dos melhores times do Brasil, o Flamengo, vindo de visitante num clássico, né? A diferença é essa, que o Palmeiras está contra o Criciúma, um jogo com um time mais
humilde, vamos dizer assim, e o Vasco aqui é um clássico carioca, né? O Vasco vem embalado pela classificação na Copa do Brasil, onde eliminou o Fortaleza. Então, o Vasco já está assim nessa animação. E o Flamengo se classificou para a segunda fase da Libertadores no meio da semana. Apesar de ser um clássico, o Flamengo é muito superior, né? Praticamente no papel, o elenco é o melhor time do futebol brasileiro hoje. Então, é favorito para vencer o Vasco, que vem oscilando, né? O Vasco vem oscilando bastante. Então a gente vai também em dicas parecidas. A primeira dica é o menos 0,25 de novo. Vamos lá então, onde a gente salva metade da aposta caso haja um empate. Então, menos 0,25 aqui, você vê 0,0 menos meio, pagando 1,550 pro Flamengo, tá bom? E a outra dica mais arriscada é vitória do Flamengo aqui a 1,80. Então vão ficar essas duas dicas neste clássico. E daí a gente vai para um jogo curioso, né? Atalanta, aqui ó, Atalanta e Fiorentina pelo campeonato italiano. Pois é um jogo atrasado, por quê? Porque a Atalanta estava participando da Liga Europa, a Atalanta foi campeã da Liga Europa. E a Fiorentina estava participando da Liga da Conferência, foi vice-campeã da Liga da Conferência, perdendo para o Olympiacos. Então, esse é o último jogo do campeonato italiano que já tem a Inter de Milão como campeã, né? Então, é o jogo único aí, acabou o campeonato já, tinha esse jogo atrasado, cumpri tabela demais, né? O que acontece aqui é o seguinte, gente, o jogo não vale nada mesmo, porque a Atalanta está em quarto e já tem a vaga garantida para a Champions League do ano que vem. A Fiorentina vai terminar em oitavo, mesmo que ganhe, esse jogo não muda de posição, tá? Então com essa colocação a Fiorentina garantiu outra vez a vaga na Liga da Conferência, que ela chegou na segunda colocação agora. Então esse jogo não vale mais nada e os times jogam sem motivação nenhuma. Por isso, os especialistas acreditam numa partida por poucos gols. Então vamos dar uma olhada. Você vê que a Atalanta é favorita aqui a 1,45, mas sabe lá o que vai acontecer nesse jogo. Nós vamos dar uma olhada em abaixo de 3 gols e meio, que é até uma linha alta. Aqui, ó, abaixo de 3,5, tá pagando 1,575, quase 1,6 aí, para ter 3 gols ou menos. Então a gente ganha se tiver nenhum gol, 1 gol, 2 gols ou 3 gols, tá? Se tiver 4 gols a gente perde. É uma dica aí para um jogo que não vale mais nada, a não ser, né, fazer um espetáculo para a torcida aí. Então a gente acredita que não vai ter muitos gols. E daí a gente corta aqui para minha tela porque ainda não abriu, né, as apostas, não abriram as apostas do próximo jogo, da próxima dica que eu vou dar, porque é um amistoso do futebol feminino e as apostas vão abrir mais perto do horário do jogo aí no domingo, tá bom? Venezuela contra Colômbia, um amistoso do futebol feminino. É o segundo amistoso entre essas duas equipes. No meio de semana, a Colômbia venceu por 2-0 e a gente deu essa dica aqui, né? Então vai repetir essa partida. As odds estão muito boas, estavam muito boas para a Colômbia no primeiro jogo, né? A gente deu essa dica, estava em torno de 1,70 a 1,80, né? A gente pegou aí ótimas odds e acertamos. A Colômbia, assim como o Brasil, vai disputar os Jogos Olímpicos em Paris. Então, da América do Sul, apenas Brasil e Colômbia estão classificados. O Brasil porque foi o campeão da Copa América e a Colômbia foi a vice-campeã da Copa América. Então essas duas equipes já estão se preparando para as Olimpíadas e a Colômbia venceu a Venezuela na primeira partida. Na última Copa do Mundo feminina, a equipe que foi mais longe foi a Colômbia, né? Chegou mais longe até que o Brasil. A Colômbia cresceu muito de produção nos últimos anos e tem algumas jogadoras consideradas entre as principais do mundo. A Venezuela é um time muito inferior tecnicamente e a tendência é que perca a partida de novo, né? Mesmo sendo um amistoso onde a Colômbia deve fazer testes, aí deve testar outras jogadoras. Por isso a gente vai de novo na vitória da Colômbia, pessoal. Então, vitória Colômbia nesse amistoso do futebol feminino. E continuamos aqui no reino das dicas sem odds abertas, porque Liga das Nações do voleibol feminino, né? Os jogos estão acontecendo diariamente e aí precisa acabar uma rodada para abrir as apostas para outra rodada. Então eu vou dar a dica aqui e vocês esperem abrir aí.
Itália contra a China, tá bom? Duas grandes potências do voleibol feminino que ainda buscam a vaga para as Olimpíadas, ainda não estão confirmadas porque não ganharam aí no pré-olímpico. A Itália descansou suas principais jogadoras na primeira semana da Liga das Nações e agora veio para a segunda semana com o time completo, incluindo a oposta Egonu, que é uma das melhores jogadoras do mundo, né, na atualidade. A Itália então vem com o time completo, é um dos melhores times do mundo e melhor do que esse time chinês. Por isso a gente vai dar dicas do lado da Itália. A entrada mais conservadora vai ser vitória para a Itália, tá bom? Não abriram ainda, então se tiver muito baixa, aí não vale a pena, tá bom, pessoal? Se tiver ali no 1.1, 1.18, alguma coisa assim, não vale a pena porque é muito pouco para arriscar. Mas a dica é vitória para a Itália. E você pode compor uma dupla, se estiver na casa do 1,20. Você junta com outra aposta aí para dar uma turbinada. Na segunda dica, que aí já vai subir um pouco as odds, com um pouco mais de risco, é o handicap de menos 1,75 para a Itália, tá bom? Então, handicap para a Itália, menos 1,5, significa que a Itália precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Aí a gente ganha essa aposta, tá bom? Se a China ganhar 2 sets, aí a gente perde essa aposta. E aí a gente já vai para mais um jogo que não abriu, que é Estados Unidos e Turquia, tá bom? Estados Unidos está tendo jogo na rodada anterior contra a Polônia, então ainda não abriu aí essa aposta nessas odds. Então é mais um ótimo jogo, duas grandes potências do voleibol feminino também, tanto Estados Unidos quanto Turquia, vai ser um grande jogo. Estados Unidos descansou as suas principais jogadoras na semana inicial e agora voltam elas para a quadra, relacionou a maioria das titulares. A expectativa então vai ser um jogo difícil de prever o vencedor. Por isso a gente vai naquela entrada tradicional, quando esse é o caso, de acima de 3,7,5, tá bom? Acima de 3,7,5, o jogo só não pode ser 3-0 para ninguém. Se for 3-1, a gente já ganha essa aposta, 3-1, 3-2, ou seja, 4 ou 5 sets. Com isso, a gente se despede nessa semana. Um abraço para vocês, gente. Lembrando, seguir o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV, no Instagram também e nas outras redes sociais. Deixe seus comentários nos vídeos, peçam dicas específicas e a gente traz com os nossos especialistas. Um abraço e até a semana.